Olá, meu nome é Hugo Benária, seja bem-vindo ao Cardio Hugo Explica. Aqui, nessa parte só para estudantes de medicina e médicos, você vai aprender um pouco mais sobre cardiologia de forma fácil e descomplicada. Vem comigo! Você sabe reconhecer um paciente com congestão? O paciente com insuficiência cardíaca descompensada chega no pronto-socorro e você precisa, para fazer esse diagnóstico, reconhecer sinais de congestão pulmonar e ou congestão sistêmica. Uma congestão pulmonar, por exemplo, é aquilo que leva o paciente a ter dispneia progressiva aos esforços e, eventualmente, ele chega descompensado com dispneia ao repouso. Se você vai examinar esse paciente, ele tem estertores crepitantes em bases em direção à ápice, quanto mais congesto ele estiver, bases, terço médio ou até ápice, se ele tiver, por exemplo, num edema agudo de pulmão. Quando você examina, eventualmente pode ouvir sibilos, mas isso não é, por exemplo, um DPOC, isso é uma congestão significativa que faz obstrução das pequenas vias aéreas e pode ter sibilância. E ele pode chegar, inclusive, dessaturando quando muito congesto. Uma coisa importante no seu pronto-socorro, se você tiver disponibilidade, para fazer um diagnóstico diferencial, é dosar os peptídeos natriuréticos. São peptídeos que aumentam no sangue quando há estresse parietal, estresse das paredes do ventrículo esquerdo. E isso acontece num paciente com insuficiência cardíaca descompensada, seja de fração de ejeção reduzida, seja de fração de ejeção preservada. Então, o BNP, por exemplo, quando acima de 400, sugere fortemente que a dispneia seja de origem cardiogênica. Abaixo de 100, sugere que não seja. Agora, nesse meio termo, você tem que fazer diagnósticos diferenciais. O NT-proBNP é a parte terminal ali do BNP, que ele é mais específico, só que com o passar da idade ele pode elevar. Então ali tem alguns cortes diferentes. Na prática, para você, NT-proBNP acima de 450, provavelmente ele está congesto aí e a dispneia de origem cardíaca. Abaixo de 300 é bem improvável que você tenha isso. Uma coisa bem importante que eu sempre gosto de falar é que o ultrassom e point of care, ele agora faz parte do emergencista, de quem trabalha no pronto-socorro, de quem trabalha na UTI. Então, quando você passa o ultrassom point of care e você vê essas linhas chamadas de linhas A, que são linhas paralelas ali à linha pleural, ali onde você vê as setinhas vermelhas, isso sugere que o pulmão esteja limpo, que não tem sinais de congestão. Quando você vê agora linhas que parecem aí alguns rabos de cometa que você vê aí passando pela tela, tá? Essas linhas sugerem, vou passar de novo aqui, que o paciente esteja congesto, sugere congestão pulmonar. Então a presença de linhas B em bases, por exemplo, quanto mais próximo do ápice, mais congesto esse paciente está, isso faz um baita diagnóstico diferencial. Outro diagnóstico importante é o paciente descansar na ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva com pressão positiva, ela é muito importante para esses pacientes e ela ajuda muito. Você põe o paciente, ele até dorme de tão desconfortável que ele estava. No começo a máscara é um pouquinho ruim, mas a partir do momento que ele consegue ter um alívio, ele até acaba descansando na VNI. Então, esse é um sinal de congestão que eu duvido que alguém tenha te contado. E a congestão sistêmica não é só edema de membros inferiores. Veja que você pode avaliar até de uma forma mais precoce, mas também para te dizer que realmente essa congestão, esse aumento de líquido aí nos membros inferiores vem de aumento das pressões das câmaras direitas, é a avaliação da turgência jugular. Quando as câmaras direitas estão com pressão aumentada, ou seja, insuficiência cardíaca que levou à congestão sistêmica, você tem a presença da jugular interna túrgida. E se for negativo, você pode sensibilizar com refluxo hepatojugular. Presença de edemas em membros inferiores, geralmente você tem aí, já com acúmulo de líquido maior, de 4, 5 litros, hepatomegalia dolorosa. Às vezes o paciente com insuficiência cardíaca descompensada está tão congesto que ele começa a ter náusea, mal-estar, não tem outros sinais de baixo débito e você vai palpar o fígado e ele está congesto, certo? Então ele está com uma hepatomegalia, ali o fígado 2 centímetros de porto costal direito, doloroso. E em situações muito de maior congestão sistêmica, ele pode ter presença de ascite também. Lembre-se que para avaliação da turgência jugular, você tem que pensar em duas coisas. A jugular é a jugular interna que você avalia, geralmente a direita, porque ela é mais retinha. Você pode ter jugular externa no pescoço e a jugular externa não é aquela que tem esse trajeto dentro aqui das cabeças do esternocleidomastoide. E lembre-se que você vai avaliar esse paciente inclinado. A presença de uma veia túrgida a 0 graus não pode te dar, não tem sensibilidade para te dizer que esse paciente tem congestão pulmonar. Desculpa, congestão sistêmica.
Outro fato importante é a presença de congestão hepática. Então, esse paciente começa a ter aumento de canaliculares, aumento de bilirrubina e também a presença de BNP, NT-proBNP elevado, fala a favor de congestão. Outra avaliação importante é da veia cava inferior com o uso do ultrassom. Uma veia cava inferior que tem uma medida ali de 21 milímetros de diâmetro e que ela não varia mais de 50% com a expiração rápida e profunda, ou mais de 20% com a expiração natural, com a respiração natural, isso sugere que a pressão arterial direita está pelo menos acima de 15 milímetros de mercúrio. Nada mais é do que a pressão venosa central. Então, sugere também sinal de congestão sistêmica. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, já curte, compartilha com seus amigos e já se inscreve no canal para você aprender cardiologia de forma fácil e prática. Um abraço. Me siga também nas redes sociais para continuar aprendendo cardiologia de forma fácil e prática.